Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito estimado Padre Denis, nosso pároco, Padre Marcos, nosso visitantes, meus queridos irmãos e irmãs, uma grande alegria estar nesta comunidade para celebrar com vocês a Crisma e também a memória de Nossa Senhora de Fátima. Hoje esta capela está cheia de fé, de esperança e de amor. Vejo aqui as famílias, os devotos do divino, os nossos crismandos, padrinhos, os catequistas e tantas pessoas que vieram agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. A festa do divino não é apenas uma tradição bonita. Ela é uma profissão de fé, é um testemunho que acreditamos que o Espírito Santo continua agindo no meio do seu povo. A primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos nos leva ao cenáculo de Jerusalém. Os discípulos estavam reunidos, rezando com Nossa Senhora, quando todos ficaram cheios do Espírito Santo. Antes de Pentecostes, eles estavam com medo. Depois de Pentecostes, saíram corajosamente anunciando a ressurreição de Jesus. O Espírito Santo não mudou apenas a situação dos discípulos medrosos, mas mudou o coração deles. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. O maior milagre que o Espírito Santo faz não é apenas curar um doente ou realizar um prodígio. O maior milagre é transformar um pecador em santo, um desanimado em missionário, um coração fechado em um coração cheio de amor. É claro, meus irmãos, que um coração cheio de vícios, habitado por nervosia, rancores, brigas, maus pensamentos, maus desejos, não pode habitar nele o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita num coração que não reza, que não humilha o coração. Aqui vocês têm a Capela do Santíssimo, onde as pessoas que estão precisando de oração devem vir adorar Jesus. Porque Cristo é um milagre na vida de todos aqueles que se abrem à conversão. O salmo que nós cantamos nos fez rezar: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Renovar a terra começa com a renovação de cada pessoa. Nós poderíamos ser um país melhor, nós poderíamos ser um povo melhor, se o Espírito Santo encontrasse lugar no coração de todos, inclusive daqueles que mandam, das nossas autoridades carregadas de pecado, mergulhadas na corrupção, na mentira e na falsidade, como nós estamos vendo. O Brasil hoje é um ninho de corrupção, de mentira e de tudo que não presta. Mas o povo também é culpado, porque o povo vota em quem realmente não tem testemunho. Antes de dar o voto em qualquer pessoa, nós precisamos saber se essa pessoa é do Espírito Santo ou do Espírito das Trevas. Se tem processo de corrupção, é das trevas. Se apoia aborto, se é contra a família, se é a favor de ideologia de gênero, se é a favor do cancelamento das redes sociais, se é a favor da censura e de tirar a liberdade de expressão das pessoas,
é porque não está no caminho da luz. E nós sabemos disso. Por isso o nosso mundo, ele só vai mudar, e a nossa comunidade também, quando todo mundo for santo. Quando todo mundo tiver Deus no coração. Quando um pai de família melhora, converte, toda a família fica bem. Também vale para a mãe. Quando uma mãe reza mais, a casa ganha mais paz. Quando um jovem decide viver honestamente, toda a comunidade cresce. O Espírito Santo começa sempre dentro da gente, de dentro para fora. Eu sou acolhido por Deus, Deus toca meu coração, então a minha vida passa a ser diferente. A maneira como eu trato os outros, a maneira como eu vivo o casamento, como educo os filhos convertidos respeitam os pais, tomam a bênção dos avós, dos padrinhos, não vive como pessoas imundas. São Paulo, na segunda leitura, ensina que há muitos dons, mas um só Espírito. Deus não faz todo mundo igual, a gente sabe disso. Cada um recebe um dom diferente. Uns cantam, outros catequizam, outros trabalham na festa, outros visitam os doentes, outros ajudam na comunidade, outros rezam mais do que os outros. O importante, meus irmãos, é colocar o dom que Deus nos dá a serviço dos irmãos. Oxalá desses meninos que estão recebendo a crisma aqui, pudesse um deles procurar o padre Denis e dizer: eu quero fazer o caminho para ir para o seminário, para ser um bom padre. E a comunidade precisa incentivar, porque às vezes quando, sobretudo nessas comunidades nossas mais pequenas, quando um menino fala que quer ser padre, uma menina fala que quer ser freira, a comunidade fica contra, abusando. O padre não casa, a freira não casa, como se casar fosse uma condição inequívoca para toda pessoa humana. Eu não sou casado, deixei um namoro de 1 ano e 8 meses para ir para o seminário e nunca me arrependi disso. Nunca me arrependi de ser celibatário, de assumir a vida solteira por amor a Deus, por amor à igreja. As comunidades precisam rezar pelos padres e rezar pelas vocações. As mães, quando ganham seus filhos, devem pedir: Senhor, dê uma vocação bonita para minha criança. Porque muita gente hoje quer os filhos ganhando dinheiro. Mas dinheiro passa, a vida passa, tudo acaba, tudo fica aqui nesse mundo. Como é bonita a missão do sacerdote, que confessa, que dá o perdão. Quando cheguei aqui, o padre estava terminando a última confissão, aproveitei para me confessar com ele. A gente precisa sempre confessar-se, nunca pode deixar de confessar. Nós precisamos orar mais. E hoje, nesta capela, nós celebramos a crisma. E eu quero dirigir uma palavra a vocês que vão receber a crisma. Vocês não vieram apenas para receber a lembrancinha da crisma. Vocês vieram para receber uma força nova. Quando o bispo orar com os padres sobre vocês, quando a gente der a unção do óleo na cabeça de vocês, é para que vocês possam ter uma vida nova, uma força com Cristo. A crisma é o sacramento da maturidade. A gente geralmente recebe batismo criança, como também somos batizados criança e depois tem que tirar a identidade. Então a crisma é a identidade do cristão, do católico. Claro que é só a igreja católica que tem os sacramentos válidos. Igrejas protestantes, pessoal da reforma não tem sacramentos. Mal e mal o batismo. Mas nós temos os sacramentos, que é uma força na vida católica. O mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos no cenáculo em Jerusalém, após a ressurreição de Cristo, desce pelas mãos do bispo, pela unção do crisma,
no coração daqueles que recebem este sacramento. Vocês, meus filhos, serão ungidos para serem testemunhas de Jesus na escola. Aqueles que estão na faculdade ou vão para a faculdade, lá na faculdade, que hoje a escola e a faculdade muitas vezes é um lugar muito ruim, porque tem muita gente comunista, muita gente sem fé no professorado e também nas universidades. Então, os professores católicos precisam dar testemunho, não é tornar-se comunista para ficar bem com todo mundo. E os alunos, aqueles que são católicos, recebeu a crisma, primeira comunhão, vocês não vão mudar a ideia de vocês por causa de professores. Nós temos muitos professores bons, mas aqueles que são maus faz um estrago terrível na cabeça dos alunos. Agora mesmo um pai me dizia lá em Formosa que mandou o filho e a filha para estudar numa faculdade lá em São Paulo. Os dois chegaram ateus, totalmente ateus. Não, nós não vamos mais na igreja, porque os professores de história geralmente ensinam a história errada. E fala que a igreja não presta, que os papas não prestaram, que a igreja promoveu o racismo e tudo isso. E eles nos chamam de fascista. Quando alguém te chamar de fascista porque você tem fé, é porque você está certo. Porque geralmente essa gente ateia, comunista, elas julgam os outros com aquilo que elas são. Elas são corruptas e falam que os outros que são corruptos. Elas são ateias e ficam mentindo agora no tempo da política que é católico. E assim vai. Nós precisamos de homens e mulheres santos. Não é vergonha você dizer no meio dos comunistas, no meio dos que são extremamente contrários à igreja, que eu sou católico. Você não pode ter vergonha da sua fé. Eles que tinham que ter vergonha de ser ateus. O que ateu materialista, militante tem a dizer a não ser o vazio? O mundo precisa também de jovens que tenham coragem de viver a fé católica. No Evangelho, Jesus nos mostra como ressuscitado, entrando no meio dos discípulos e dizendo: a paz esteja convosco. Depois ele soprou sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Que gesto bonito. Deus não nos dá apenas uma ideia ou um ensinamento. Ele nos dá o seu próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele consola quando estamos tristes, fortalece quando estamos fracos, ilumina quando estamos confusos e nos conduz, sobretudo, no caminho da verdade. Porque aqueles que são contra Deus já negam a verdade, porque a verdade é Deus. Essa comunidade que celebra também Nossa Senhora de Fátima, e ninguém melhor do que Nossa Senhora para nos ensinar a acolher o Espírito Santo, realiza-se esse tempo de graça. A novena é um tempo de graça, é um tempo de bênção, é um tempo santo para a comunidade. Nossa Senhora estava presente no Pentecostes, rezando com os apóstolos que estavam com medo. Em Fátima, Portugal, ela voltou a pedir aquilo que sempre pediu: oração, conversão, penitência, fidelidade, conversão da Rússia e libertação do mundo do comunismo. Maria nunca chama a atenção para si, ela sempre conduz ao Filho. Como nas bodas de Caná, ela continua repetindo para nós: fazei tudo o que ele vos disser. E quando eles obedeceram, o milagre da transformação da água em vinho aconteceu. Quero dirigir também uma palavra especial a todos os devotos do Espírito Santo, aos foliões. Que bonita é a tradição do Espírito Santo na nossa diocese.
Vocês levam a bandeira do divino nas casas? Ou não? Que não tem o costume da bandeira do divino, não, né? Não, não tem. Mas tem a devoção. Vocês precisam ser famílias de oração. Famílias que rezam, recebendo essa tradição dos seus pais e dos seus avós. Não deixe que a novena de Nossa Senhora de Fátima esfrie, mas que ela possa sempre crescer. Ela deve ser sempre uma verdadeira evangelização, a reza do terço, a leitura da palavra de Deus. Isso leva as pessoas para a vida espiritual com Deus, para os sacramentos e para a oração. Quem reza se salva, quem não reza se perde, diz Santo Inácio, Santo Afonso Maria de Ligório, cujo dia é agora 1º de agosto. Ninguém dá conta de largar a bebida alcoólica se não rezar. Eu espero que aqui não tenha ninguém que seja viciado no vício da bebida ou mesmo das drogas, porque é uma das coisas mais tristes, é a dependência do álcool, a dependência até do cigarro, que causa tantas doenças, e a dependência dessas drogas malignas. Nós vivemos tempos difíceis. Há violência no mundo, há drogas, há famílias divididas, jovens perdendo o sentido da vida, pessoas desanimadas. É justamente isso que precisamos pedir ao Espírito Santo para nos libertar dessas realidades. Onde o Espírito Santo entra, o pecado perde a força. Onde o Espírito Santo reina, cresce o perdão, a paz e a esperança. Meus irmãos, nós não podemos enfrentar as dificuldades da vida apenas com as nossas forças. A gente não dá conta. É preciso da força divina. E o Espírito Santo é a força que nos dá esta graça. Peço também aos pais e padrinhos dos crismandos, continue ajudando esses seus filhos. O sacramento recebido hoje precisa produzir fruto amanhã. Incentive seus filhos para a missa. Reze em família o terço. Ensine o valor da honestidade contra a mentira, contra a corrupção. Ensine o valor do trabalho, o valor da fé. Nunca começar o seu trabalho sem rezar. Meu pai, quando a gente ia para a roça, eu era menino que o acompanhava. Sempre que ele ia começar o roçado ou capinar uma roça, ele botava a enxada no chão, esbirrava o cabo no peito, tirava o chapéu e rezava, sobretudo a oração de São Bento, para livrar dos bichos maus. O maior presente que um pai, uma mãe pode deixar para o seu filho não é dinheiro, mas o exemplo de uma vida com Deus. Porque o filho vai falar, meu pai e minha mãe rezava, vai contar para os netos, e todos vão olhar as fotografias antigas e vão dizer, ela, minha avó, ela, meu avô era da igreja, meus pais eram da igreja. Eu só posso pedir, meus irmãos, que o Espírito Santo derrame sobre vocês os 7 dons. Os 7 dons. Que os meninos certamente estudaram. Estudaram os 7 dons? Estudaram. Os 7 dons do Espírito Santo. Que são sabedoria para escolher o bem. Entendimento para compreender a palavra de Deus. Conselho para tomar as decisões acertadas. Fortaleza para vencer as dificuldades. Ciência para reconhecer a presença de Deus na criação. Piedade para amar a oração. Temor de Deus, que não é medo, mas profundo respeito e amor pelo Senhor. Vamos pedir hoje uma graça simples, muito simples, mas bonita. Que nunca falte o Espírito Santo nas nossas casas. Que ele esteja na mesa da família, no trabalho da roça, na criação dos filhos, na escola das crianças, nas decisões dos jovens,
na vida dos idosos e no coração de cada um de vocês da comunidade. Que Nossa Senhora de Fátima caminhe sempre à frente de vocês. Que o Divino Espírito Santo renove cada família. Que São José proteja os trabalhadores e que esta festa produza muitos frutos de conversão. Ao voltarmos para as nossas casas hoje, levemos conosco a certeza de que Deus continua caminhando com seu povo e que o Espírito Santo nunca abandone aqueles que o amam. Assim seja. Amém.